Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o livro A Gênese, de Allan Kardec. Agradecemos a audiência, a todos os nossos corações que estejam vibrando em uníssonos nessa paz do Senhor Jesus. E aqui nós temos também hoje conosco a presença de um querido amigo, José César, lá da nossa casa espírita, Centro Espírita Leon Denis, hoje colaborando conosco aqui no estudo desse livro, até mesmo porque lá, né, nós temos também a missão, né, de coordenar esses estudos do livro A Gênese, lá na nossa casa. Então, iniciaremos agora lendo o item 4 do capítulo 16, Teoria da Presciência. E no item 4 nós vamos encontrar o seguinte: entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele prescinda esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir, em chegando à ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite-se levante uma ponta do véu, mas sempre com fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens. Porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Pois bem, né, César, nós estamos aqui diante de um momento, como se fala dessa questão da presciência e da espontaneidade, de que essas premonições, essas predições, muitas vezes chegam até nós, não num sentido, vamos dizer assim, de um uso vulgar, mas assim com um endereço certo, eu digo assim, para que nós utilizemos isso de uma forma útil, de uma forma que a gente possa não só se precaver de algum acontecimento que estará para acontecer, para nos colocar em uma prova difícil, como também, né, nós vamos ver essa questão de poder ajudar de alguma forma, né, aquilo que estará simbolizado dentro dessas predições. E aí nós vamos vendo aqui na Gênese Allan Kardec fazendo essa ressalva da espontaneidade, né? O que você me diz, César, sobre essa passagem aqui da Gênese? Minhas saudações aos irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, os internautas que nos acompanham através das redes sociais.
Que Jesus possa estar no coração de cada um e com todos, consequentemente nos abençoando, para que aonde a gente passa, a gente possa também levar essa bênção e essa luz. A Gênesis é um livro fascinante, e como não poderia deixar de ser, Kardec, através das suas intuições e dos seus pressentimentos, coloca ali, através dos irmãos espirituais, aquilo que ele vinha sentindo e também aprendendo, porque Kardec também evoluiu, né, nessa questão do espiritismo, e faz um livro fascinante como esse, que até hoje nos traz ensinamentos assim, de extrema valia. E aí, quando ele fala aqui no item 4, da questão da teoria da presciência, ele fala assim, que pode ser útil em certos casos que ele pressinta esses acontecimentos. É interessante que de onde nasce esse pressentimento? Aí, outro dia, fazendo uma pesquisa a respeito disso, desse capítulo mesmo, veio uma orientação também do plano espiritual, de que a gente tem umas passagens que são interessantes e são marcantes na vida da gente, que marcam estrondosamente, assim, marca como se fosse um ferro quente os nossos perispíritos. Então, por exemplo, ele estava nos dizendo o seguinte, ele dizia na sua lição o seguinte, esses espíritos, que quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, algumas passagens que vão acontecer na nossa vida, que são mais graves, ou seja, mais sérias que a outra, ficam gravadas no nosso perispírito. E quando vai se aproximando a época, a gente começa a se sentir ali meio incomodado, parece que não está servindo, sabe aquela... Está chegando a hora. Está chegando a hora, né? E aí a gente começa, esse é o pressentimento. Isso aí é o pressentimento anímico, né, que é aquele que vem de dentro, que você grava. Também tem aqueles que vão, né, que vão dando toquinho, está chegando a hora para você. Então, essa é a questão já espiritual, que a gente separa uma... Mas olha, uma coisa a gente tem que ter claro, que é por isso que Deus às vezes permite que uma ponta do véu seja levantada, mas é sempre com fim útil, ou seja, do meu aprendizado enquanto espírito, até porque Deus não faz nada inútil, né? Faz para que a gente possa, e não deixa também acontecer com que a gente regrida, porque a lei é de progresso. Então essas coisas vão acontecer sempre na nossa vida para nos trazer ensinamento e fazer-nos progredir. E ter conhecimentos e poder aprofundar mais, como disse o companheiro no início, nessa questão de teoria da presciência, que hoje a gente vê estudos psicológicos e tudo mais, que já levam um aprofundamento melhor. Que isso não é mais uma teoria, mas é uma constatação, né? O espírito, né, que é criador, né? Então a gente vai vendo essa condição da própria mediunidade, né? A gente vai adotando que todas essas questões mediúnicas, né, todas essas questões das emancipações da alma, né, que a gente tem o contato com o mundo espiritual, tudo tem uma finalidade útil. Que não para mais adivinhações. Às vezes as próprias, nessas nossas premonições, nessas nossas presciências, nós vamos ver simbologias que, se nós analisarmos o que aquela simbologia está trazendo para nós, vamos dizer assim, um aviso de precaução, um aviso de como nós estamos muitas vezes tomando o rumo da nossa vida, e para o outro, porque a questão da mediunidade ela é para a nossa evolução, ela é uma ferramenta de trabalho, de evolução nossa, do médium, né? Coisa e tal, mas também de evolução da humanidade. É verdade. Entendeu? Então, nada é por acaso nessa questão. E a questão da mediunidade, o trabalho e toda... Só traz benefícios para a gente quando a gente põe em movimento, né? Eu já vi e passei por algumas experiências de companheiros aí, eu até cito de vez em quando nos nossos estudos lá na casa, de que eu vi uma vez o que mais marcou, né, porque já teve uns 3 ou 4 que eu vi nessa situação, de chegar na casa chorando e dizer assim,
dá para tirar essa coisa de mim, não aguento mais isso aí. Aí a gente fica pensando, a gente não fala pro irmão, claro, a gente tem o respeito por tudo aquilo que ele está sentindo, a dor que ele talvez esteja incomodado e tal. Alguns a gente vê estudando lá na casa e já está bem, já está mais consciente do que está acontecendo com ele. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente está acontecendo, a gente sofre menos, porque já dá para, vamos dizer assim, controlar um pouco mais. E aí a gente vê determinado. E um desses aí chegou lá assim, desse jeito. E foi mãe, pai, tio, cachorrinho, todo mundo foi lá na casa para ver se o rapaz, ele tinha um adolescente de 16 anos, mas isso fazia parte da vida dele, né? Hoje está na casa, estuda lá na casa, já está com 20 e pouco, está aí tranquilo, levando uma vida sossegada, continua estudando na casa e, graças a Deus, está bem. E isso é tudo o quê? É tudo a questão da mediunidade. Começa a florar e a gente às vezes não sabe por que está acontecendo isso, mas já tem lá atrás alguns sentimentozinhos assim meio incomodados, ou que brincava com o coleguinha antes de 7 anos de idade, porque estava ali alguém que brincava com ele. Então essas coisas vão se desenvolvendo, tudo tem anúncio, tudo pode ser resolvido de alguma maneira, porque o Pai não deixa ninguém às cegas, não deixa mesmo, principalmente o espírito imortal, seus filhos. Então é o que eu costumo dizer, se o Pai não deixa ninguém às cegas, nós precisamos evidentemente procurar a solução que nós encontraremos em nós mesmos. Perfeito. Bem, amigos ouvintes, internautas, estamos no programa Luz na Penumbra, né? Estudando o livro A Gênese de Allan Kardec, em especial o capítulo 16, Teoria da Presciência, e que já agora vamos caminhando para o item 5 do coisa. Então sejam todos bem-vindos, continue sendo bem-vindo ao nosso estudo de hoje. No item 5, pode também semelhante missão ser confiada a certos homens desta maneira. Aquele a quem é dado o encargo de revelar uma coisa oculta, recebe a sua revelia e, por inspiração dos espíritos que a conhecem, a revelação dela, e transmite maquinalmente, sem se aperceber do que faz. É sabido ao demais que, assim durante o sono como em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista, a alma se desprende e adquire, em grau mais ou menos alto, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial para esse efeito, gozará, nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante ou conservar lembrança deles ao despertar. Se os sucessos acham de permanecer secreto, ele o esquecerá ou apenas guardará uma vaga intuição do que lhe foi revelado, bastante para guiar instintivamente. Bem interessante essa passagem aqui, César, que nós vamos vendo que aquele que é dado o encargo de revelar as coisas ocultas recebe a sua revelia por inspiração dos espíritos, que conhece a revelação e a transmite maquinalmente. Então, nós recebemos a revelação através dos espíritos, né? E a transmitimos maquinalmente, naturalmente, porque somos inspirados. Né? Somos intuídos o tempo inteiro, a todo momento nós estamos tendo uma intuição de alguma coisa, de algum resultado, como, por exemplo, muitas vezes soluções, né, de um problema que está te envolvendo em determinado momento e que, de repente, aquela solução chega. Quantas vezes, né, essas soluções ou
esses estados de divisões, vamos dizer assim, entre aspas, espirituais, vêm nos auxiliar na nossa vida, ou aquele é endereçado a esse tipo de coisa. E às vezes, maquinalmente, às vezes, é muito interessante que, às vezes, quando o médium é muito novo no trabalho, ele está iniciando no trabalho, os médios, eles sempre costumam dizer, é muito comum, eu não sei se esse pensamento é meu ou se esse pensamento é do espírito, né? Fica confuso. Há essa confusão muito natural, né? Nos médios novatos, né? Bom, a gente costuma perceber assim, bom, você estava pensando naquilo quando chegou essa sugestão? Aí ele, não, nem estava pensando naquilo. Então tem uma grande possibilidade de ter sido inspirado ou intuído essa sugestão. Então a gente vai aprendendo, então a gente pergunta, então, mas como fazer para que eu aprenda a distinguir essas coisas? Eu digo conhecimento e prática, trabalho, vivência, né? E aí nós vamos aprendendo a distinguir quando é nosso e quando não é nosso. Né? Isso é prática, isso precisa de prática. E aí esse item também, o item 5, nos dá algum alerta sobre o porquê dos profetas, né? Os profetas também recebiam essas intuições, essas presciências, vamos dizer assim, essas comunicações do plano espiritual. Trazendo aqui para mais novo, Einstein dizia que quando ele tinha um problema com uma equação, que segundo ele não gostava de matemática, ele disse que depois que a matemática fez parte da física, estragou tudo, ele falava essas coisas assim, e aí ele dizia que quando ele tinha um problema com alguma equação, ele pegava lá a cadeira do papai dele, e deitava lá e tirava uma pestana lá, um sono legal. Quando ele voltava, ele disse que voltava com a resposta. Onde é que ele ia buscar? Ele que dizia isso, né? E aí a gente vê como é que pode acontecer essas coisas, né? A comunicação, ela pode ser dos espíritos, como pode ser sua, como pode ser, de qualquer maneira, uma ciência que Deus te permite que você se prepare para que você enfrente determinada situação. Isso é possível? É possível. O que não é possível para o espírito humano? O que não é possível para o espírito humano? Tendo Deus nos dado o livre-arbítrio, como a gente estava conversando agora há pouco, e tendo Deus nos dado o livre-arbítrio, a gente tem todas as possibilidades. E aí temos inspiração, temos os nossos sentimentos aflorados, a nossa sensibilidade, que nos faz reconhecer determinadas coisas. Agora, quando a questão é de treinamento e nós não fazemos o treinamento, aí a gente não pode ter ideia se isso aqui é meu, ou se é dos outros, ou se é do espírito. A única maneira que a gente tem é de a gente começar a raciocinar na média. O que eu faço na média do meu pensamento, desde que eu me entendo por gente? Agora, esse aqui saiu fora da média? Saiu. Então, esse não é meu. Isso mesmo. Isso aí. Até essa questão aí, na realidade, né, eu me lembro de um amigo espiritual, e quando eu fiz um comentário, né, que eu não tinha nenhuma mediunidade, eu queria entender o porquê que eu estava sempre atuando em trabalhos ligados à educação mediúnica, ligados a desenvolvimentos mediúnicos, etc, etc, tal, se na realidade eu não me sentia médium. Ou seja, eu não sinto nada. Aí eu me lembro que eu me dirigia nessa carta ao receituário para o espírito, dizendo assim, sou um médium de pedra, eu não sinto nada, não vejo nada, não escuto nada. E eu tive como resposta o seguinte, filho, és médium intuitivo. Não és médium de pedra. Na realidade, você se observa muito pouco. É isso. Não é isso? É isso. E mais, viu, Carlinhos? Você agora me trouxe aqui à tona um exemplo que eu tive. A mesma coisa comigo, viu? Eu também sempre achei que fosse médium de pedra, como a gente fala nas casas, né? Mas não é bem assim, não. Eu não precisei fazer carta nenhuma, não. Sabe por quê? Porque eu tive uma
assim, vamos dizer assim, uma revelação bem forte. Podemos chamar de uma revelação bem forte. Eu fui fazer um trabalho na casa do irmão Atmos, no litoral carioca, mas bem lá para a região dos lagos, né? E cheguei lá, me deram o estudo do Livro dos Espíritos. Por exemplo, vai dar a questão 300 a 315. Bom, estudei aquilo 3 dias, cheguei lá, a mulher falou para mim assim, a pessoa que me recebeu, disse, meu irmão, não é essa questão não, é da 315 que vai até 330, são as outras 15. Então, quando você chega e vê isso assim, você ficou 3 dias estudando aquelas primeiras, aí você fica daquele jeito, você diz, pô, mas me deram errar, na hora que eu voltar lá para o Rio de Janeiro, eu pego aquela pessoa pelo pescoço, me fez estudar 3 dias, chega aqui, não é a lição. Aí você escuta aquilo na tua cabeça, que não é o teu pensamento. Caramba, não confia na gente mesmo. É uma cobrança terrível, cara. Você, na hora, eu falo isso, fico arrepiado, porque você escuta, cara. Você não confia na gente, você não sabe que você está fazendo um trabalho aqui que não é seu, cara. É nosso, é de Jesus, e você aqui é só... Cara, vai firme e faz o estudo que tem que ser feito. Aí fui lá, fiz o estudo, que não fui eu que estudei, rapaz, deu certinho. Isso aí. Pô, o que você quer mais? Né? Você aceitou o desafio. Pô. Tudo bem, então nós já estamos chegando, né, para o nosso final do programa. Então nós terminamos aqui, né, César, o item 5, né, em que nós fizemos esses comentários, e a gente vai entrando pelo campo da mediunidade, que é muito gostoso falar da mediunidade. Adoro falar, né? Inclusive, como eu disse antes, né, estamos sempre envolvidos nesses estudos, né, nesses trabalhos, né, da onde há esse desenvolvimento da nossa querida mediunidade. Parece que a doutrina espírita quer nos ensinar que todo trabalho que a gente faz em favor do espiritismo é um trabalho mediúnico, né? De alguma maneira seja ele por intuição, seja ele por qualquer forma de apresentação, é um trabalho mediúnico. A gente está falando da doutrina espírita, estamos falando de Jesus, os espíritos têm que estar conosco, Jesus deve estar nos abençoando. Muito. Então nós finalizamos aqui o nosso programa de hoje, agradecendo, César, essa oportunidade de você. Eu que agradeço a oportunidade. E até o nosso próximo programa. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amadas e amados ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos nosso estudo aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Continuamos o nosso estudo agora já no capítulo 4 da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos traz o depoimento, a trajetória, o retrato do espírito Clare, que foi naturalmente classificado pelo nosso codificador Allan Kardec como um espírito sofredor, porque este é o capítulo no qual Kardec nos apresenta os espíritos por ele classificados como sofredores.
ele de imediato nos apresenta Claire. Ele diz que trata-se de uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira das mensagens, que é a que nós vamos estudar juntos hoje, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Nós vamos aqui sublinhar o cuidado do médium, porque nós vamos recapitular juntos agora, bem rapidamente, o teor dessas 2 primeiras comunicações. Na primeira delas, o próprio espírito Claire diz: eis-me aqui eu, a desgraçada Claire. Ela já começa a fazer aqui uma referência que nós classificamos, evidentemente, como autocomiseração, autopiedade. Eu sou a desgraçada Claire. Vamos ver por que ela se considera desgraçada. Que queres tu que te diga? Indaga ela ao médium, que depois cuidou dela. A resignação, diz ela, a esperança não passam de palavras para os que sabem que, inumeráveis como as pedras da saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. Aqui, naturalmente, mais uma vez, um espírito sofredor nos fala da eternidade dos sofrimentos, que é, lógico, apenas a percepção que têm esses espíritos, mas que para eles, naquele momento, tem o cunho, a marca de verdade. E depois ela diz: posso suavizá-los, dizes tu. Que vaga palavra! Onde encontrar coragem e esperança para tanto? Procura, pois, inteligência obtusa. Vejamos como ela trata mal, agride, desrespeita um médium que lhe serve caridosamente de instrumento naquele momento. Mas ela ainda não entende isso. Então diz: procura, pois, inteligência obtusa, compreender o que seja um dia eterno. Um dia, um ano, um século, que sei eu? Se as horas o não dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que o rochedo roreja, este dia execrando, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Nós vemos aqui o egoísmo, é sempre a referência eu sofro, é a minha vida, são os meus dias, que esperança vou ter, e assim subsequentemente, diz-nos ela nesse primeiro momento, nessa primeira comunicação, ela diz assim de leve: sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. É uma espécie de crença de Deus muito superficial. Não tem nada de profundidade, como, aliás, o psiquismo, o estar no mundo desse espírito é assim, bem superficial mesmo. E ela diz: quero pensar nele, em Deus. Quero implorar-lhe misericórdia. Debato-me e vivo de roxo como o estropiado que rasteja ao longo do caminho. E depois ela diz, ao terminar essa primeira comunicação, ela diz ao médium: eu te deixo, quer dizer, ela vai se afastar. Eu te deixo, mas estou mais calma, mais reanimada, qual anciã enregelada que se aquecesse a um raio de sol. Gélida, minha alma se reanima à tua aproximação. É interessante como variam aqui as nuances, as oscilações de humor do espírito Claire para com o médium. Antes, ela falava mal dele, não é isso? Até o agredia. E aqui já diz que se sente mais calma, mais reanimada depois que está junto dele. Na segunda comunicação, o espírito Claire
já faz aqui mais algumas observações que nós já comentamos, vamos apenas recapitular, para nós vermos como ela se apresenta na terceira comunicação. Nós vemos aqui, na trajetória do espírito Clare, o remorso, o arrependimento, o tempo perdido. E nós vemos aqui que em O Livro dos Espíritos, lá na pergunta 1007, respondida por São Luís ao nosso querido codificador, pergunta: há espíritos que nunca se arrependem? E São Luís responde: há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. O nosso querido mentor, também querido mentor Hamed, em sua obra As Dores da Alma, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo chamado Medo, em seu livro As Dores da Alma, diz-nos o querido Hamed: o ato de arrependimento nada mais é do que perceber nosso lado inadequado. É admitir para nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconscientemente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Coloca aqui o nosso mentor sombra entre aspas. E nós vemos, portanto, aqui nesta segunda comunicação, em que há uma distância, e há mesmo uma distância galáctica entre razão e sentimento. Revela-se aqui também o egoísmo, o apego à matéria e o despertamento da consciência. Vejamos aqui o texto propriamente dito da segunda comunicação de Clare. A minha desgraça, nós vamos aqui novamente relembrar a presença de pronomes, adjetivos e outras explicações e expressões que indicam referência à própria criatura, portanto, o egoísmo. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Aqui ela diz que está se aproximando do conhecimento da verdade, mas essa é apenas uma percepção do espírito Clare, porque nós espíritos, aqui circunscritos às dimensões de tempo e espaço, não podemos saber exatamente ou conhecer exatamente a eternidade, como também não podemos conhecer exatamente o infinito, porque somos finitos e porque não somos eternos. Nós somos espíritos que fomos criados e não vamos ter fim, mas nós, por isso, não somos eternos, porque fomos criados, e também não conhecemos o infinito, porque tivemos início, então estamos também limitados. Então ela continua: ó miséria, malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda a caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Estamos aqui atentos às expressões por ela usadas. Malditos interesses humanos, preocupações materiais que me cegaram e perderam. Nós vemos aqui também uma alteração no humor e no clima psíquico, psicológico, emocional do espírito Clare. Lembrando que na apresentação, nosso querido codificador Allan Kardec esclareceu que essas comunicações do espírito Clare foram dadas em diferentes momentos, portanto, medeia aqui um tempo especialmente considerável entre uma e outra comunicação, e aqui na terceira nós já vemos essas alterações, porque ela aqui diz malditos interesses humanos, que eram o centro da sua vida enquanto encarnada.
preocupações materiais que me cegaram e perderam. Ela já coloca na escala de valores que essas preocupações materiais não lhe fizeram bem, não fazem bem. E ela diz que me cegaram e me perderam. Cegaram porque ela deixou de poder perceber os valores superiores do espírito na vida futura, que já é aqui o presente para ela nesse momento, e então ela se perdeu nesse emaranhado de solicitações inferiores da matéria. Então diz ela, agora o remorso do tempo perdido. Que te direi a ti que me ouves? Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo. Não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Nós vemos aqui um substancial retorno às questões fundamentais do espírito. Por que dizemos retorno? Porque a lei de Deus está inscrita na consciência. Ela se perdeu com as preocupações materiais, mas agora vem à tona o que constitui a nossa essência, que está no nosso psiquismo profundo. E ela dá até esses conselhos. Olha, vela constantemente, ama os outros mais que a ti mesmo, não retardes a marcha, nem engordes o corpo em detrimento da alma. Vela, conforme pregava o Salvador aos seus discípulos. Aqui ela já se ligou a Jesus. Não me agradeças estes conselhos, porque se o meu espírito os concebe, o coração nunca os ouviu. Nós vemos aqui, então, a distância imensa que medeia entre a razão e o sentimento. É o que ela diz aqui. Meu espírito concebe isso, consegue entender, consegue colocar isso em termos racionais, palatáveis ao entendimento. Porém, diz ela, o coração nunca os ouviu, que é exatamente esta grande distância a que nós nos referimos entre razão e sentimento. Aqui nós estamos vendo isso patenteado. E continua o espírito Clare quase para o encerramento desta segunda comunicação. Qual o cão escorraçado, rastejando de medo, assim me humilho, eu, sem conhecer ainda o voluntário amor. Muito tarda a sua divina aurora a despontar. Ora por minha alma dessecada e tão miserável. E assim termina a segunda comunicação do espírito Clare. E nós estamos vendo aqui também o despertamento da consciência do espírito, porque ele já despertou para essas várias questões que sinalizamos ainda há pouco, à medida que todos juntos avançávamos na leitura desta e no acompanhamento desta comunicação, porque estamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui, claro, no capítulo 4 da segunda parte desta obra, o espírito sofredor Clare, que agora nós vemos na terceira comunicação que ela dá. Assim começa. Vejamos. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Nós vemos aqui um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais, porque ela aqui faz uma espécie de dengo, quase que de chantagem, um pouco de chantagem. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te, diz ela. E continua. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Aqui é uma crítica, porque está recebendo preces, está recebendo
o nome dela, portanto, a garantia de que é a ela que estão sendo dirigidas as preces, e ela rejeita isso por orgulho, porque queria a atenção plena. Vejamos. E ela própria responde: não, 100 vezes não, referindo-se ao fato de que preces isoladas e o seu nome pronunciado não bastarão para apaziguar as penas, os sofrimentos dela. E ela própria responde: não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno do castigo, a enterrar-se-me na alma revoltada. Aqui uma confissão. Ela declara que está revoltada. E aqui ela também diz, também numa espécie de dramatizar o próprio quadro, ela diz: eu urro de dor. Errante, aqui já mais uma questão quase que de chantagem. Errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão eterno. Mais uma vez ela usa a palavra eterna porque está convencida, e isso acontece com os espíritos, muitos espíritos, inclusive com os quais nós conversamos à mesa mediúnica, porque ela considera que isso é um castigo eterno. Mas nós sabemos que pelo Espiritismo não existe castigo eterno, não existem penas eternas. Nós estudamos isto juntos na primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. E ela continua: quando ouço os vossos lamentos, rio-me, assim como quando vos vejo abatido. Ela está desdizendo, desqualificando o próprio sofrimento, o abatimento do próprio médium, que é pessoa e que, portanto, qualquer médium está sujeito a todas as inflexões de ânimo, desânimo, tristezas, como qualquer outro irmão. E continua ela: as vossas efêmeras misérias, ela já está fazendo um julgamento. As vossas efêmeras misérias, as lágrimas, tormentos que o sono susta, que são? E ela aqui está fazendo esta descrição, ela fala do agrilhão mesmo, da importância, da profundidade do sofrimento do próprio médium, porque ele perde o sono. O sono susta esses tormentos, essas lágrimas. E continua: durmo eu aqui? Pergunta ela. Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, ela rebaixa o sofrimento do médium como se aquilo fosse uma coisa meio vazia, que costuma-se dizer é a marca da filosofia. Então diz ela: quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim. Aqui a frase que mais definitivamente declara e patenteia o egoísmo de Claire. Além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Ela diz que quer a exclusividade de tudo de que o médium for capaz de fazer para ela. E também quer que outros também façam isso para ela e por ela. Então vamos repetir. Quero, ouviste? Quero que, deixando as tuas lucubrações filosóficas, te ocupes de mim, além de fazeres com que outros mais também se ocupem. Ela quer que várias pessoas fiquem cuidando dela exclusivamente, porque ela, naturalmente, está nessa postura de egoísmo. Não tenho expressões para definir esse tempo que se escoa, sem que as horas lhe assinalem períodos, porque ela não vê as interseções, as inflexões, as interrupções no tempo que se escoa de alguns eventos, algumas coisas que acontecem.
E ela diz: vejo apenas um tênue raio de esperança. Foste tu que me deste. Não me abandones, pois. Então nós vemos aqui a oscilação no humor e no sentimento, na emoção do espírito, ao mesmo tempo que diz que se sente sozinha, quer que egoisticamente o médium se ocupe só dela, que faça com que outros também se ocupem somente dela, diz que de uma certa forma sente saudade do médium e diz que vê uma tênue esperança que foi dada a ela, Claire, pelo próprio médium. Então, ela dá aqui uma expressão de humildade. Ela diz, ou pede, não me abandones, pois. Nós vemos, portanto, aqui que ela tem essa coloração de chantagem, às vezes uma coisa meio dengosa. Por que me esqueces, até aqui venho procurar? Porque ela que tem que vir procurar o médium, como se o médium é que devesse unicamente procurar por ela, mas essa é uma marca do egoísmo. E ela continua uma espécie de cobrança, quer mais atenção, o que revela também egoísmo. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Aqui uma relação que ela está aqui apresentando de uma forma distorcida, porque as preces, depois, todos os espíritos nós temos visto aqui em nossos encontros, todos os espíritos pedem prece e declaram que as preces os ajudam muito, os aliviam muito. Mas aqui ela já distorceu essa percepção e ela ainda diz que as preces, e só pronunciar o nome dela, naturalmente, lembrando dela, isso não vai apaziguar, amenizar as penas, os sofrimentos dela. Ela própria responde, 100 vezes não vão apaziguar. E aí ela faz aqui, naturalmente, uma outra exagerada declaração: eu urro de dor, errante, sem repouso, etc. E ela acaba por fazer uma espécie de declaração ou de confissão, mesmo que não deseja fazê-lo, mas está fazendo, porque ela diz: a alma revoltada. Ela se declara como uma alma revoltada. E então ela diz também sobre os lamentos. Ela diz: quando ouço os vossos lamentos, rio-me. E, portanto, ela desqualifica os sofrimentos, os lamentos do próprio médium. E ela diz assim: durmo eu aqui, tudo numa espécie assim de indiferença. E aí, então, ela depois fala de uma forma muito autoritária. Ela diz: quero, ouviste? Quero. E, portanto, ela fala dessa tortura do tempo vazio. E isso é um prelúdio de esperança para ela, como nós vemos aqui neste conteúdo extremamente revelador dos movimentos dessa alma. Enquanto estava encarnada, Claire era alma, agora é espírito desencarnado, os movimentos sutis da alma, em que ela já está no vai e vem na sua postura anterior, de descrença, de quase que de agressão, mas ao mesmo tempo de submissão e de confissão. Somos nós assim, de uma forma ou de outra, em um ou momento da nossa existência, das nossas encarnações. Mas a lei de Deus nos atende e encaminha, e por isso Jesus está conosco para o sucesso de nossas encarnações, naturalmente coroando os nossos esforços individuais. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.